Programa Você Pode Ser Feliz. Hoje nós estamos tratando sobre transtorno da ansiedade. Síndrome do pânico, chamava antigamente, e muita gente chama ainda, né? Mas não deixa de ser um transtorno. E o transtorno, lógico, que precisa ser cuidado, ser pensado. Tem uma pessoa aqui que ela se identifica como uma filha de Deus e ela fala sobre o assunto deprimida. Padre, sua bênção, Deus abençoe. Gosto muito de te ouvir. Tenho síndrome de pânico há tempo. Acordo com tristeza, rezo mesmo assim. Ela tem angústia, ela perdeu a mãe, o pai, tem medo do amanhã, estou doente, desempregada e sente muita solidão. Então, minha querida irmã, o que você traz é interessantíssimo, né? Porque, veja bem, o que desencadeou para você esse processo depressivo? Com certeza a perda da mãe, perda do pai, você levanta angustiada, mas mesmo assim faz a sua oração, consegue superar. Olha, já tem um passo significativo aí, porque tem muita gente que está depressiva, portanto, vivendo o transtorno e não consegue, e acaba se culpando. Então eu diria para você, primeiro passo, não se culpe de nada, por favor, e aliás, se perdoe. Quando a gente perde normalmente um ente querido, a gente fica sempre pensando, puxa vida, eu poderia ter feito mais por aquela pessoa. Eu perdi meu pai há 3 meses, eu posso dizer isso para você, né, partilhando, que também às vezes eu tenho aquela sensação, mas não deixo tomar conta de mim, que poderia ter feito mais, não, mas eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Amei-o intensamente. Eu tenho certeza que você também amou intensamente. E se as dificuldades surgiram, nós somos humanos. Admita que você é humana. Admita que você precisa de um Salvador chamado Jesus, lógico. E isso já é a parte espiritual. E na parte da medicina ou da parte da psicologia, pode pensar nisso também, sem culpa. Se você, não sei se está usando medicamento, mas se tiver, procure usar, principalmente na fase do surto, né, na fase mais terrível da situação. Mas aos poucos ir desmamando disso também. Desculpa a expressão, mas a gente fala muito da fase do desmame, sair dessa situação. Então, existe uma causa lá, né? Como você estava mesmo dizendo, perdi. A perda faz com que a gente elabore lutos da perda e as situações assim. Então, está bem dentro daquilo que você está vivendo, dentro dessa causa. Então, mas continue insistindo, continue fazendo o seu tratamento e que nós estaremos aqui em sintonia com você. Qualquer dúvida, nós podemos conversar mais. Muito obrigado da sua participação. Temos aqui também, bom dia, padre, meu nome é Laís, sou de Sergipe. Descobri esse ano que estou com síndrome do pânico. Faço tratamento desde fevereiro deste ano. Ainda tenho crises e isso me afeta muito. Me sinto esgotada e, por vezes, abala minha fé. Ficava me questionando por que aquilo estava acontecendo comigo e por que parecia que Deus não queria me ajudar. Minha família não acredita que seja uma doença, então não tenho apoio para o tratamento. Mesmo com tudo, eu tenho fé e rezo muito para conseguir um dia me controlar dessa ansiedade. Durante a crise é a pior parte, porque não consigo me controlar, não consigo rezar e sofro muito, pois a impressão é que vou morrer. Peço que ore por mim para que eu possa um dia viver em alegria. Tenho fobia à doença. Muito bem, Laís, obrigado pela sua participação. E aquilo que você descreve está bem dentro daquilo que a gente está falando. Primeiro passo, faça essa dicotomia, essa separação. Não tem nada a ver com fé, minha querida. Fé é uma coisa distinta. Você está enfrentando realmente algo que precisa ser tratado. E oxalá que seus familiares estejam me ouvindo agora para entender que você precisa de apoio, de carinho, de dedicação, que não é apenas um fingimento. É algo que escapa da realidade e que você sente. Sente porque são dados do seu inconsciente, né? Não tem a menor dúvida. E que vai se desencadeando. Mas como é bom você buscar a causa disso. Por isso eu recomendaria a você, se tiver oportunidade, vá a um tratamento terapêutico. É uma maneira de olhar para si. Olha para si, olha para dentro de você para fazer esse fio lógico novamente. Quer dizer,
essa representação eu vou ligar a um verdadeiro afeto, porque se tiver ligado a um outro afeto, vai fazer você sofrer do jeito que você está sofrendo. Conte com as minhas orações, que Deus abençoe você. Temos também outras intenções que eu queria colocar aqui aos pés da Sagrada Família e tendo a certeza que nós estaremos sempre orando pelo Edgar Rodrigues de Lima, de Ipanema, Minas Gerais, Célia Aparecida Arcângelo, de Santa Rosa, de Viterbo, São Paulo, Expedito Horácio da Silva, de Santo André, São Paulo, as intenções de Gessi Lourdes Milani Borghi, de Campinas, as intenções de Rivaldávio, isso deve ser Machado da Mota, Águas Formosas, Minas Gerais, Madalena Marques Mendes, de Campo Mourão, Paraná, Yara de Oliveira Prado, de Itaúna, Minas Gerais, Maria de Lourdes Neves, de São José do Egito, lá do Pernambuco. Você também pode ligar, pode pedir as suas orações, pode participar, pode mandar e-mail. Hoje você sabe que você pode assistir o programa pelo Facebook. É um dos grandes avanços que nós vamos dando nesse plano expansional. Por isso que eu falo, olha, tudo isto, permita-me fazer um parênteses agora, tem um custo. Lógico, aqui nós vivemos e nós precisamos trabalhar e o trabalho que a gente faz tem que ter um retorno. Então tudo aquilo que a gente faz aqui tem um custo. Nós estamos vivendo um tempo novo de expansão, então a gente faz o apelo, por favor, contribua com a gente, né? Além, você que é sócio, além da contribuição que você faz normal, também dê uma contribuição para o plano de expansão, né? Porque para nós é muito importante nesta campanha o perdão cura, né? E nós estamos terminando o mês, aliás, hoje é o último dia do mês de agosto, hoje é o último dia. Eu não sei como que está a sua contribuição, como está a sua ajuda, gostaria que você repensasse um pouquinho, né? Eu estou ouvindo agora aqui que as doações estão baixas. Eu sei que nós estamos vivendo em época de crise, mas o que nós estamos querendo fazer é o grande milagre da partilha. Jesus não dividiu, porque se dividisse acabaria, ele partilhou. Quanto mais a gente partilha, mais o milagre acontece. Acredita nisso você. Creia na palavra, a palavra é viva, a palavra tem poder de curar, de transformar. A palavra ela faz o grande milagre na nossa existência. Acredite nisso. Então, as doações estão baixas, como eu acabava de reportar a vocês. Então, está na hora e ainda dá tempo de você poder contribuir, porque o preço que a gente está pagando do plano de expansão é muito alto. Então, nós gostaríamos que você ajudasse. E você que está nos ouvindo e nos vendo agora e que ainda não tomou uma decisão de se tornar sócio, junte-se a nós, torne-se um sócio evangelizador. Só ligar 0 operador 19 3871 9620 e dizer, olha, eu quero me tornar um sócio desta obra, eu quero evangelizar, eu quero levar a boa notícia, eu quero impregnar a família de coisas boas, para que nós formemos uma família católica, onde o amor impera, onde nós não vamos buscar nos alucinógenos algo terrível. Muita gente que tem síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, vai se ligar à droga às vezes, né? Porque não dá conta. Às vezes eu vou atrás da cocaína, a cocaína me dá um up, quer dizer, me dá um estado de ânimo muito maior do que eu poderia imaginar, mas depois, você não pode imaginar, eu vejo a angústia que esse povo lá no CAPES vive, porque perdeu família, perdeu a sua dignidade, perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu tudo que tinha, porque acabou enganando-se numa mentira. E nós estamos querendo pregar a verdade. Você que associa a nossa obra, lembre-se que você tem um retorno, lógico, a gente oferece para vocês a revista Brasil Cristão e junto com a revista Brasil Cristão, vocês recebem, portanto, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e também essa pequena medalhinha das mãos ensanguentadas de Jesus também, né? Que vocês estão vendo aí no seu vídeo. Então participe, ore com a gente, seja dinâmico, como eu estava falando agora, nós não queremos viver uma fé mágica, não, queremos viver uma fé verdadeira. Para viver uma fé verdadeira, eu preciso de quê? Eu preciso de ação. O Senhor move em mim o seu amor, esse amor não pode fazer com que eu cruze os braços, ele faz com que eu vá ao encontro
da minha realidade e eu possa transformá-la. Essa realidade que muitas vezes é uma realidade psíquica diferente da realidade pela qual eu vivo. Como a síndrome do pânico, é uma realidade fora da realidade, mas é uma realidade psíquica. E a pessoa vive aquela realidade. Por mais que fale, às vezes ela não consegue trabalhar, mas ela vai elaborando tudo isso e ela vai transformando. Então, se você tem alguma dificuldade nessa área, é só nos ligar, como eu dizia, 0 operadora 19 3871 9620, ou participar pelas redes sociais, Instagram, pode também pelo Face, ou mesmo pelos e-mails, e aí a gente vai conversar, como algumas pessoas já fizeram. Eu penso que isso tira dúvida, isso faz com que torne-se mais dinâmico a nossa conversa e aí a gente possa tirar alguns dos preconceitos. Por exemplo, falta de fé não é falta de fé, falta de estímulo também não é falta de estímulo. Sabe essas coisas? Culpa, por exemplo, ou palavra terrível. Se Jesus já acabou com a culpa, por que você fica estabelecendo culpa? Se perdoe constantemente. Como é bom você se levantar e dizer assim: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque eu posso recomeçar sem culpa, sem transtorno, sem nada que me perturbe, mas de maneira livre, sentindo a leveza do teu amor que me impulsiona para a vida. Então, livre-se da culpa. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não fique inventando mais coisas por aí não, senão você fica com um peso que você não dá conta. Então pensa lá. Gostaria de partilhar com vocês que no pico das crises de pânico, que é um pico, né, que geralmente acontece de 10 a 20 minutos, depois a pessoa, lógico que isso depende de cada um, ela volta novamente ao seu estado. E existem alguns pontos que eu gostaria de partilhar com vocês, que manifestam naquele momento que você está vivendo o sintoma. Por exemplo, sensação de perigo iminente. Vai acontecer um perigo o tempo todo, você fica com aquele medo, né? Esse medo irracional, né? Esse medo irracional que vai acontecer um perigo, isso é tudo fruto do pensamento. Uma outra coisa perigosa, o medo de perder o controle da vida, de perder o controle da história e assim por diante. Tem muita gente, por exemplo, que tem medo de dirigir, porque tem medo de perder o controle. Ela não confia em si mesma, porque dirigir o carro é a mesma coisa que dirigir a vida. Tem muita gente que entra dentro do carro, se sente protegido e sai numa velocidade ímpar, porque se sente demais e em demasia protegido, isso pode ser um perigo também. Mas tem muita gente que tem medo de conduzir o carro porque não conduz direito à vida, isso é inconsciente também. Então a gente pode repensar isso. Um outro ponto, medo da morte ou de uma tragédia iminente que está para acontecer. A morte é uma certeza que eu tenho e vocês também devem ter. Todo dia eu estou morrendo, todos os dias você está morrendo. Só que o cristão, ele não acredita na morte, ele acredita na vida. Nós nascemos para a vida, mas tem muita gente morta e tem muita gente com medo da morte. Cuidado com essas situações, né? Nós falávamos agora há pouco do medo, da fobia e do trauma. Lembram-se? Eu gostaria de chamar o VT nesse final de bloco para que, diante de uma fala, a gente possa continuar a fala, continuar a reflexão. Isso nos ajuda a pensar. Vamos lá. Medo todo mundo sente. É uma reação humana útil que nos alerta sobre algo ameaçador. Mas o medo excessivo é conhecido como fobia. A patologia, a fobia, a característica principal é porque limita a vida do paciente. A pessoa deixa de sair de casa, ou deixa de fazer as atividades habituais, ou deixa de trabalhar, ou deixa de ter um relacionamento afetivo, justamente pela doença. Segundo a psiquiatra, a fobia é o medo de algo que para outras pessoas é inofensivo. Atinge cerca de 11% da população e pode ser diagnosticada de acordo com o Código Internacional de Doenças. As fobias, elas estão no Código Internacional de Doenças, onde o Brasil é signatário. Nós seguimos esse código, é como se fosse uma diretriz diagnóstica. Para a gente fazer um diagnóstico é necessário seguir esses critérios. Tá? Então aqui estão todos os critérios dos transtornos psiquiátricos. Não se fala em doença, se fala em transtorno, porque é um transtorno mental. Aí apenas uma classificação do CID, que é o Código Internacional de Doença, mas
nós queríamos não apenas classificar, né? Eu quero pensar com você. Lógico, aqui é uma versão da psiquiatria. Sim, lógico, eu preciso do médico psiquiatra. Mas eu também preciso daquele que pensa a minha vida sem medicamentos, aonde eu mergulho dentro de mim mesmo. Essa viagem ao mundo interior. Porque muitas vezes a gente olha muito o exterior e eu não olho o meu interior, né? Nunca se esqueçam que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro eu está dentro de você, né? Pensa bem isso. E de repente é importante que você consiga conectar novamente algo que está desconectado. É isso que eu estava falando. Se a representação, palavra, que está no pré-consciente, ou a representação coisa, portanto, que está, a representação objeto, que está no inconsciente, se não estiver ligado a um verdadeiro quanto de energia, a um verdadeiro afeto, se não tiver esse fio lógico, eu posso entrar em tilt, né? De repente, eu posso olhar para uma coisa e imaginar totalmente diferente. Por exemplo, uma pessoa que olha, eu estou com a minha namorada e essa namorada, eu tenho a impressão que ela olhou para o homem que está do lado ali, mas é algo da minha visão, eu não liguei. Isso pode me trazer uma angústia que eu estou sendo desprezado e assim por diante. Então, isso é tão importante que nós possamos fazer a ligação, né? Que eu possa estar unido uma coisa com a outra. Se eu não ligar uma representação a um afeto verdadeiro, eu acabo entrando em dissintonia, né? Quer dizer, não está em sintonia. A minha vida está um pouquinho desconectada. É o que acontece com você às vezes. Dada a resistência ou situações, sei lá, pela qual você está enfrentando, de repente você não consegue verificar aquilo que está acontecendo. Tem muita gente que fala assim, poxa vida, mas eu estou sentindo ódio daquela pessoa agora, mas daqui a pouco eu estou sentindo amor por aquela pessoa, mas como que pode ser? E viver essa ambiguidade. Por isso que tem que ver qual é o momento que você está significando aquela pessoa, quer dizer, o que ela está representando para você. Pode ser que naquele momento ela representa a figura de um amigo, ótimo, que te traz conforto, carinho, mas pode ser que seja aquela pessoa que você faz uma confusão e que seja um inimigo, aí você passa a ter um ódio emocional. Então, vamos parar para pensar agora com o intervalo, vá repensando e tire suas dúvidas, depois nós vamos voltar com outra parte do VT e assim nós vamos somando e vamos sempre oferecendo a Deus em oração. Então, um pequeno intervalo, voltamos em seguida.